Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos como programado a avaliação, o simulado do SPE. Para entrar no SPE, vocês têm duas opções: ou clicar no link que foi mandado ontem para vocês, ou então vocês entrarem pelo portal positivo, também é possível. Pelo portal positivo, você clica naquele ícone que parece uma peça de quebra-cabeças e escolhe a opção Avaliações SPE. Ele vai te levar direto para as avaliações. Outra coisa importante, temos que lembrar que vocês, nesta prova, nessa avaliação, vocês terão até segunda-feira para fazer, porém, esta é um pouquinho diferente, porque vocês, a partir do momento que você começa, você tem 2 horas para terminar, ok? Então, ela é um pouquinho diferente daquelas primeiras que vocês fizeram, ok? Então, para isso, nós vamos começar a revisão, tá? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar a revisão. Nós vamos falar sobre Cartoon, tá? Nós vamos falar de Cartoon e vamos falar também um pouquinho de charge e crônica, ok? Então, vamos começar lá pelo Cartoon. Cartoon, vocês vão encontrar toda a explicação dele nas páginas 26 e 27 da apostila. Então, o que é um Cartoon? É um texto multissemiótico, de temática geral, de temática geralmente universal. Então, o Cartoon, ele sempre vai abordar um tema universal, tá? Um tema que todo mundo, todos os países estão falando. Então, por exemplo, eu posso criar um Cartoon hoje falando sobre o Covid-19, tá? Porque é um assunto mundial, ok? E o Cartoon, ele tem duas características básicas, além também de ser universal. Ele tem 2 caminhos, vamos dizer assim. Ele pode fazer uma crítica construtiva, fazendo com que o seu interlocutor, que no caso somos nós, pense e reformule suas ideias, ou ele pode fazer uma crítica destrutiva, não deixando para você, para o interlocutor, uma oportunidade de melhorar, tá? Ou de mudar a sua ideia, ok? Então, ele trabalha com esses 2 tipos de crítica, a construtiva e a destrutiva. Já a charge, ela também é um texto que faz críticas, ele também gosta de trabalhar com um pouco de humor, né? A charge vocês vão encontrar lá na página 29 e na página 30. E só que, diferente do Cartoon, a charge ela vai trabalhar com um tema mais específico. Então, o assunto da charge, por exemplo, eu não consigo colocá-la em uma prova, por exemplo, de um aluno lá da Argentina ou lá dos Estados Unidos. Eu não consigo a mesma charge, o mesmo tema. Por quê? Porque o tema que a charge vai abordar é um tema específico. Às vezes eu não consigo pegar a mesma charge que foi criada aqui em São Paulo para um determinado assunto e colocá-la numa prova de um aluno lá do Nordeste. Por quê? Porque não é o mesmo tema, eles não têm acesso à mesma informação, ao mesmo, a mesma temática. Por exemplo, aqui em São Paulo nós vivemos, nós temos aqui o trânsito nas marginais, na Marginal Tietê e na Marginal Pinheiros, tá? É um trânsito intenso, todo mundo já conhece, quem é motorista evita pegar as marginais em horário de pico e etc e tal. Lá no Nordeste, eles não conhecem, por exemplo, o que significa marginal. Para eles, talvez marginal seja uma pessoa que pratica atitudes que não são aprovadas pela população, né? E
Então, eles não têm, eles não têm conhecimento desse tema. Então, para eles, se eu fizer uma charge falando sobre as marginais, o trânsito intenso das marginais, para eles não vai fazer sentido algum, porque eles não conhecem esse tema, ok? Então, não diz respeito. E vice-versa, também pode ter uma charge lá, para eles é muito mais fácil, muito é do dia a dia deles, e para nós aquilo é de outro mundo. Por quê? Porque nós não vivemos aquela situação, ok? Então, as charges são temas específicos, vamos dizer assim, regionais, tá? A crônica, ela é um texto literário e ela vai falar, ela sempre vai abordar temas do dia a dia. Então, ela vai pegar situações do nosso dia a dia e, a partir disso, eu posso criar uma crônica, certo? Tem uma crônica bem famosa que ela aborda um tema falando sobre o carnaval, tá? O nome da crônica é Bandeira Branca. Essa bandeira branca, o nome dela, já faz uma intertextualidade com uma música, uma marchinha de carnaval. E nessa crônica, conta toda a história de uma menina, de um rapaz, que eles participavam de bailinhos de carnaval, desde quando eles eram crianças, depois eles ficaram adolescentes, depois chegaram na vida adulta. Então, é uma crônica que fala sobre um assunto corriqueiro, um assunto que é do dia a dia, e aí ele faz uma narrativa, tá? O autor fez uma narrativa. Tem personagens, tem tempo, né? O tempo, no caso ali, foi o período de carnaval. Tem um espaço. O espaço era um clube. Os personagens eram dois, né? Dois principais. Então, a crônica trabalha assim, com dois personagens principais. Pode ser que tenha um terceiro secundário, mas são dois principais. Tem o elemento do tempo, do espaço, certo? E ela é um texto breve. Ele tem começo, meio e fim, é uma história que conta... assim, ela fala muita coisa, mas é num curto espaço de tempo. Essa crônica que eu falei para vocês, Bandeira Branca, ela conta a história desse casal quando eles eram crianças, e depois ela vai até a vida adulta deles. Eles já estão chegando lá nos seus 40 anos. Mas isso tudo é num curto espaço de tempo. Então ela dá vamos dizer assim, uma boa resumida, tá? Porque esse é a principal característica da crônica. É ser um texto rápido, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre gramática, tá? Então, nós vamos lá para a página 37. Lá na página 37, nós vamos falar sobre o vocativo. O que é um vocativo? O vocativo é quando eu coloco um elemento dentro de uma oração para chamar a atenção, né? Para chamar o meu interlocutor, né? Então, aqui, ó, na página 37, ele fala assim, ó, vocativo é um termo por meio do qual o enunciador identifica o seu interlocutor ao qual se dirige. Vocativo não faz parte da oração, ok? Então, se eu vou chamar a atenção, por exemplo, da sala, eu uso muito vocativo na sala de aula. Então, quando eu vou chamar a atenção do aluno na sala de aula, eu falo assim, ô garoto. Então, quando eu falo assim, ô garoto, ô garota, eu fiz um vocativo. E depois é que eu explico a minha oração. Então, depois eu falo, presta atenção, qual é a resposta da questão tal. Então, só que esse ô garoto, ô garota que eu usei no início é o vocativo. O vocativo pode estar no início da oração, ele pode ficar no meio da oração ou ele pode ficar no final da oração. Eu posso usar um vocativo assim também. Meu filho, dou aquela pausa, vem aqui. Isso também é um vocativo. O vocativo sempre vai ser separado da oração por vírgula. Então, no começo da oração, coloco o vocativo, meu filho, vírgula, e o final da oração, tá? Meu filho, vírgula, vem aqui.
ou então eu posso colocar no meio da oração. Quando ele está no meio, ele sempre vai ser separado entre vírgulas, tá? E no final da oração. Então, eu faço a minha oração, coloco vírgula e aí venho com vocativo, ok? Então, essa é a explicação do vocativo, tá lá na página 37 da apostila. Lembrando que vocês terão aí 2 horas para fazer a prova, um pouquinho diferente daquela outra. Nós falamos que é um simulado, mas são blocos, né? Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e língua inglesa. E de língua portuguesa serão 6 questões. Lembrando também que na hora que vocês forem entrar, vocês tem lá simuladinho e simulado. Vocês têm que entrar em simulado. Simuladinho não é para vocês, ok? Outra coisa, quando for fazer a prova, procure estar com as apostilas em mãos, desculpa. Estar com as apostilas em mãos. Esteja com o caderno, faça suas anotações e aí você começa a fazer a prova. Não faça a prova correndo, não faça a prova desesperado para terminar logo. Ela não é uma bomba, não vai explodir na sua mão. Para que você obtenha uma boa nota, tá? É a partir disto que nós vamos aí compor a sua nota também para o primeiro bimestre. Então, quem não fez as outras provas precisa ir muito bem nesta, tá? Então, nada de se precipitar, de fazer as coisas correndo. Não, faça com calma, com tranquilidade. Você tem tempo, mas você precisa ter atenção. É como se você estivesse dentro da sala de aula fazendo a prova, tá? Com uma diferença, você pode consultar a sua apostila, ok? Tirar as suas dúvidas assistindo esse vídeo e consultando a sua apostila. Isso não só para minha disciplina. Mesmo as outras disciplinas, vocês também podem consultar a apostila, ok? Então, boa prova. Espero que nós tenhamos aí bons resultados.